A maçonaria tem essa ideia central, né? É de ser uma fraternidade universal. Só que por trás de todos os símbolos e segredos, essa irmandade, ela está completamente rachada ao meio. E essa é uma briga filosófica que já dura séculos. Como é que isso foi acontecer? Bora entender essa história. Olha só, em qualquer lugar do mundo, quem é maçom vai reconhecer de cara o esquadro e o compasso. Eles são o símbolo da moralidade, dos limites da nossa conduta. O problema todo começa na interpretação desses limites, ou seja, o que é fundamental e o que pode ser flexível. Foi exatamente aí que nasceu uma fratura que divide a maçonaria até hoje. E aqui fica a pergunta de $1 milhão, né? Como é que uma organização que foi criada justamente para unir gente de crenças diferentes acabou se quebrando em dois lados que muitas vezes nem se falam? O segredo para desvendar isso está nos detalhes da história deles. Então, para a gente desvendar esse mistério, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos explorar esses dois mundos da maçonaria. Depois, a gente mergulha na briga sobre a crença em Deus e o papel dos livros sagrados. E, por fim, vamos ver como uma simples mudança nas regras lá em 1877 criou essa divisão que existe até hoje. E essa divisão não é abstrata, não. Ela tem nome e até endereço. De um lado, a gente tem a tradição anglo-saxônica, também chamada de regular, que é liderada pela Grande Loja Unida da Inglaterra. Do outro lado, está a tradição latina, ou liberal, que tem o Grande Oriente da França como seu principal representante. Certo, então vamos traduzir esses conceitos. A maçonaria regular se baseia nos chamados landmarks. Pensa neles como regras antigas que são consideradas imutáveis e negociáveis. Já a maçonaria adogmática ou liberal tem outra pegada. Para ela, a principal regra é não ter dogmas. A liberdade de consciência de cada um vem em primeiro lugar, sempre. E essa diferença de visão já nos joga direto no olho do furacão. No primeiro e talvez mais importante ponto de briga entre eles: a obrigação de acreditar ou não em um ser supremo. A ideia por trás do termo grande arquiteto do universo era, na verdade, genial. Era para ser um símbolo de tolerância, um termo guarda-chuva, sabe? Ele permitia que cristãos, judeus, muçulmanos, enfim, gente de várias religiões pudesse se reunir e se referir a Deus de um jeito que respeitasse a fé de todo mundo, sem impor um nome específico. Agora, olha que interessante como essa ideia de tolerância foi parar em dois extremos opostos. Para a corrente inglesa, a crença em Deus não é opcional, é o ponto de partida. Eles chegam a dizer que a maçonaria é um culto para difundir essa crença. Já para a corrente francesa, impor isso é uma total violação da liberdade. Para eles, essas questões metafísicas são da apreciação individual de cada um. Ponto final. Ok, além da crença em Deus, a segunda grande rachadura na maçonaria tem a ver com outro símbolo muito importante: o livro que fica aberto no altar durante as reuniões. Na maçonaria regular, o chamado volume da lei sagrada é uma das três grandes luzes, junto com o esquadro e o compasso. A presença dele ali é considerada indispensável. E esse livro pode ser a Bíblia, a Torá, o Alcorão ou qualquer outro texto que os membros daquela loja considerem sagrado. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: para a tradição inglesa, o juramento só tem validade se for feito sobre um livro sagrado. É isso que dá o caráter sagrado ao compromisso. Já na tradição francesa, a fonte da obrigação é outra. O juramento era feito sobre as leis da própria ordem e uma espada, que simbolizam um compromisso com a lei e com a honra, e não com um dogma religioso. Mas calma lá, essa divisão toda não surgiu do nada da noite para o dia. Para entender como se chegou a esse ponto, a gente precisa voltar no tempo e dar uma olhada nos próprios documentos que fundaram a maçonaria moderna. Essa linha do tempo aqui conta a história toda. Tudo começa lá em 1723 com uma Constituição super tolerante. Um século depois, em 1813, as coisas mudam. As lojas inglesas se unem e o texto fica mais rígido. A reação da França vem em 1877, quando eles tiram de vez a obrigação de crer em Deus. E a resposta final, a pá de cal, vem em 1929, quando os ingleses criam uma lista de regras que sela essa divisão de uma vez por todas. E este slide aqui mostra a mudança, preto no branco. O texto original de 1723 era bem aberto. Ele só pedia uma moral universal e só excluía quem fosse um estúpido ateu. Mas a versão de 1815 é bem mais específica. A crença no glorioso arquiteto vira um requisito.
Basicamente, a maçonaria foi de uma visão mais deísta, tipo acreditar em um criador, de forma geral, para uma visão teísta, que exige uma crença mais formal em Deus. Essa mudança na Constituição inglesa foi a faísca que acendeu o pavio. Décadas depois, em 1877, veio a explosão. Foi o momento em que a divisão se tornou oficial e, para muita gente, um caminho sem volta. Anota aí esse ano, 1877. É o ano em que o Grande Oriente da França, como resposta a tudo que vinha acontecendo na Inglaterra, toma uma decisão radical que vai redesenhar completamente o mapa da maçonaria no mundo todo. O raciocínio dos franceses seguiu uma lógica bem clara, sabe? Bem alinhada com o ideal de um Estado laico, que estava super em alta na França na época. Primeiro passo: maçonaria não é religião, é uma instituição filosófica. Segundo passo: se não é religião, não pode impor dogmas. Terceiro, para garantir a liberdade total de pensamento, a obrigação de crer em Deus foi retirada. O objetivo final era criar uma maçonaria aberta a todos os progressos, que refletisse a sociedade que eles queriam construir. A decisão francesa de 1877 causou um verdadeiro terremoto. E as réplicas desse evento são que definem as fronteiras, as alianças e as brigas da maçonaria até hoje. E qual foi a resposta inglesa? Em 1929, a Grande Loja Unida da Inglaterra publicou seus princípios básicos para reconhecimento. Essa lista de pontos que a gente vê aqui é, na essência, a codificação da visão deles e uma rejeição total da abordagem francesa. E foram esses pontos que se tornaram a definição do que é ser regular para grande parte do mundo maçônico. Então, para a gente amarrar tudo, o resumo da ópera é este aqui. De um lado, uma maçonaria que exige a crença em Deus, exige um livro sagrado no altar e proíbe debate político-religioso. Do outro lado, uma maçonaria que defende a liberdade total de consciência, que tem como objetivo a busca pela verdade e que até permite o engajamento em questões sociais e políticas. São dois mundos. E tem essa citação do autor Nicholas Seslan que é perfeita. A mesma palavra, maçonaria, passou a significar coisas fundamentalmente diferentes para os dois lados do Canal da Mancha. É exatamente isso. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. O que torna algo universal? É ter uma regra mínima de fé que una a maioria das pessoas? Ou é, na verdade, remover todas as regras de fé para que absolutamente todo mundo possa ser incluído? Essa, no fundo, é a grande questão que continua dividindo a maçonaria até hoje.